Você já parou para pensar que talvez o lugar onde você está agora não seja o lugar onde Deus quer que você permaneça? Quantas vezes o coração aperta, a alma se sente sufocada, mas você insiste em ficar, acreditando que é apenas uma fase, que logo tudo vai mudar. E se esse desconforto não for apenas psicológico nem emocional, mas um sinal claro do céu, uma advertência divina dizendo: sai daí, porque eu tenho algo maior para você. Muitos não percebem, mas Deus fala através de sinais. Ele não grita, não força, mas envia pequenas setas, pequenos toques que se tornam cada vez mais fortes até que finalmente compreendemos. O problema é que, por medo, por apego ou por incredulidade, ignoramos o que ele está tentando mostrar. E o preço de ignorar um sinal de Deus pode ser altíssimo. Neste vídeo, eu vou te revelar os sinais mais fortes que Deus envia quando deseja que você saia de um ambiente. Seja um relacionamento, um emprego, um círculo de amizades ou até mesmo um espaço espiritual que já não te alimenta mais. E vou te dizer algo muito sério. A penúltima lição deste vídeo será a mais impactante, porque ela pode ser justamente o sinal que você está vivendo agora e ainda não percebeu. Imagine a vida de Abraão. Ele estava confortável em Ur dos Caldeus, cercado de sua parentela, suas tradições e seguranças. Mas Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Se Abraão tivesse ignorado esse chamado, ele teria perdido a promessa. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Deus está dizendo: sai daí, mas você está preso ao conforto, ao medo do desconhecido. Agora quero que você participe comigo desta mensagem profética. Escreva nos comentários uma frase curta de fé. Pode ser: eu confio em Deus, ou o Senhor é meu guia. Esse comentário não é apenas uma interação de YouTube, mas um altar digital que você ergue diante de Deus. Cada comentário é como uma tocha de luz que brilha contra as trevas, uma declaração pública de que você crê que Deus ainda fala e guia seus filhos. Quando você comenta, você se une a milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, criando uma corrente de fé que fortalece a todos. Imagine um exército digital levantando declarações proféticas. Além disso, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com pelo menos uma pessoa, porque você não sabe, talvez este seja exatamente o sinal que alguém que você ama está precisando ouvir para não perder o destino que Deus preparou. Há algo muito profundo nisso. A psicologia moderna já demonstrou que escrever frases de afirmação fortalece o sistema nervoso, acalma a mente e cria uma conexão entre pensamento e ação. Mas nós, que andamos no Espírito, sabemos que há algo ainda maior. Quando você declara em voz ou em escrita, você está liberando autoridade espiritual. Por isso, seu comentário não é apenas simbólico, ele é profético. Hoje, Deus quer abrir os seus olhos. Ele quer te mostrar que o ambiente onde você está pode estar matando sua fé, drenando sua energia e paralisando sua caminhada. Mas não se preocupe. Neste vídeo, você vai aprender a discernir com clareza os sinais de que chegou a hora de sair. Você vai perceber que não é coincidência, não é paranoia, é direção do Espírito Santo. Talvez você esteja em um trabalho onde já não há paz. Talvez você esteja em uma amizade onde a inveja e a fofoca corroem seu coração. Talvez você esteja em um relacionamento onde já não existe respeito. Talvez você esteja até mesmo em uma igreja onde a chama já não arde. Se alguma dessas situações fala com você, saiba que esse vídeo é uma resposta de oração. E lembre-se, a penúltima lição será a mais importante, a mais forte, a que pode mudar radicalmente sua visão. Então, permaneça até o fim, porque quem persevera até o fim
colhe a promessa. Agora, escreva aí nos comentários: eu confio em Deus, ou o Senhor é meu guia. Vamos levantar juntos este altar digital, porque hoje, neste exato momento, o céu está liberando sinais para você. E se você não ignorar, vai descobrir que a saída que você tanto pediu já está sendo preparada. O primeiro sinal: a paz se foi. Um dos sinais mais claros de que Deus deseja que você saia de um ambiente é a perda da paz. A paz é como um selo do Espírito Santo, um testemunho interior de que estamos no caminho certo. Quando você entra em um lugar, em um relacionamento ou em uma situação e sente aquela leveza, aquela tranquilidade que só Deus pode dar, isso é a confirmação divina. Mas quando de repente essa paz se desfaz, quando o ambiente que antes parecia aconchegante passa a se tornar sufocante, é um sinal de que algo mudou. A Bíblia nos diz em Colossenses 3,15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Perceba essa palavra, árbitro. A paz não é apenas um sentimento, mas um juiz, um sinalizador, um apito espiritual que mostra quando algo está certo ou errado. Se a paz desapareceu, é como um alerta vermelho do céu. Veja o exemplo do rei Saul. Ele começou bem, cheio da presença de Deus, mas quando desobedeceu, o Espírito do Senhor se retirou dele e junto a paz. Saul começou a se tornar atormentado, inseguro, perdido. Talvez você esteja se sentindo assim, inquieto, ansioso, carregado em um ambiente que antes parecia promissor. Pode ser no trabalho, na faculdade, no círculo social ou até dentro de casa. O peso da falta de paz é insuportável, porque onde não há paz, Deus não está aprovando. Agora pense comigo. Quantas vezes você já tentou justificar essa ausência de paz? Você diz para si mesmo que é só estresse, que é apenas uma fase, que logo tudo vai melhorar. Mas e se for Deus tirando a paz justamente para te proteger? E se for Ele mostrando que aquele lugar não é mais para você? A ciência também confirma essa realidade espiritual. Pesquisas recentes mostram que ambientes tóxicos afetam diretamente o sistema nervoso, causando distúrbios de sono, falta de concentração e até doenças físicas. O corpo humano foi criado para viver em harmonia, e quando somos expostos a ambientes de constante pressão, nosso organismo grita. E esse grito do corpo, quando unido ao silêncio da paz espiritual, é um sinal divino inequívoco. Talvez você esteja insistindo em permanecer em um relacionamento onde a paz se foi há muito tempo. No início havia alegria, cumplicidade, mas hoje só há brigas, desconfiança e lágrimas escondidas no travesseiro. Talvez você esteja em um trabalho onde, mesmo tendo um bom salário, você volta para casa vazio, como se estivesse vendendo não apenas sua força, mas também sua alma. Talvez você esteja em amizades que te deixam drenado, onde cada encontro é carregado de fofocas, invejas e palavras que pesam em vez de edificar. Deus está te perguntando hoje: até quando você vai ignorar o árbitro da paz? Quando a paz se vai, Deus está sinalizando: filho, não é mais aqui, eu tenho outro lugar para você. Mas o medo do desconhecido te paralisa. É como o povo de Israel diante do Mar Vermelho. Eles não tinham paz no Egito, eram escravizados, mas mesmo assim, quando chegaram diante do mar, desejaram voltar para trás. O conforto do conhecido pareceu mais atraente do que a promessa do novo. Não ignore. Se a paz já se foi, é porque a presença de Deus já não aprova aquele ambiente para a sua vida. E quando a presença de Deus se retira, insistir em permanecer é caminhar para a ruína. Eu te pergunto, você ainda sente paz onde está? Quando deita a cabeça no travesseiro, há descanso ou apenas um turbilhão de pensamentos? Quando você acorda para mais um dia nesse ambiente, há gratidão ou apenas desânimo? Esse é o primeiro sinal. E talvez já seja o que Deus está usando para falar com você agora. Mas não pare aqui, porque o próximo sinal é ainda mais profundo.
É quando as portas começam a se fechar de maneira inexplicável. E isso, meu irmão, é algo que você precisa discernir com clareza para não se perder no caminho. O segundo sinal: portas que se fecham sem explicação. Um dos sinais mais marcantes de que Deus está te chamando para sair de um ambiente é quando portas começam a se fechar de maneira inexplicável. Você já passou por isso? Você se esforça, dá o melhor de si, mas as coisas simplesmente não fluem. O que antes funcionava bem, de repente emperra. O que antes estava aberto começa a se trancar. As oportunidades que pareciam tão certas escapam como areia entre os dedos. Na Bíblia, vemos esse princípio claramente. Em Atos 16, Paulo e Silas estavam determinados a pregar o Evangelho em determinadas regiões, mas a palavra nos diz: o Espírito Santo os impediu de anunciar a palavra na Ásia. Mais adiante, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Olhe que interessante, não eram portas de pecado, não eram ambientes de perdição, eram lugares aparentemente bons. Mas mesmo assim, Deus fechou as portas, porque tinha algo maior reservado. Talvez isso esteja acontecendo com você. Você tenta manter um emprego, mas surgem problemas um atrás do outro. Você tenta segurar um relacionamento, mas quanto mais tenta, mais se desgasta. Você tenta permanecer em uma roda de amizade, mas a cada encontro se sente deslocado, como se não pertencesse mais. Essas portas que se fecham não são castigos, são livramentos. Porque se Deus permitisse que você permanecesse ali, sua vida ficaria estagnada, e a promessa que Ele tem para você nunca se cumpriria. Lembre-se do que aconteceu com Jonas. Deus disse: vá para Nínive. Mas Jonas decidiu embarcar para Tarsis. E quando ele entrou naquele navio, Deus permitiu que uma tempestade fechasse o caminho. Todos os marinheiros tentaram resistir, remar, salvar o barco, mas nada funcionava. Por quê? Porque aquela não era a rota de Deus. Jonas só encontrou paz quando reconheceu: essa porta não é para mim. Agora pense, quantas tempestades você já enfrentou tentando manter aberta uma porta que Deus já fechou? Quantas lágrimas derramadas, quantas noites em claro, quantas orações pedindo que aquilo voltasse a ser como antes. Mas talvez o que você chama de perda seja na verdade a misericórdia de Deus te direcionando. A psicologia chama isso de resistência à mudança. O ser humano tem a tendência de se apegar ao que é conhecido, mesmo que esteja sofrendo. Preferimos a dor familiar ao desconhecido libertador. Mas Deus, em seu amor, fecha portas para nos arrancar de ambientes que já não nos edificam. É como um pássaro em uma gaiola. Enquanto a porta está aberta, ele pode até se acostumar com as grades, acreditando que está seguro ali. Mas quando o dono da vida fecha aquela porta de vez, é porque ele já está preparando a mão que vai abrir outra janela, bem maior, que levará você a voar. No Brasil, vemos muitas histórias de pessoas que perderam empregos, amizades ou relacionamentos, e no primeiro momento acreditaram que era o fim. Mas depois perceberam que aquele fechamento foi o início de uma virada. Eu me lembro de uma irmã que testemunhou. Perdeu o emprego que sustentava sua casa, chorou noites seguidas, mas no mês seguinte surgiu uma oportunidade que dobrava o salário e ainda lhe permitia mais tempo com a família. Sabe o que ela disse? Se Deus não tivesse fechado aquela porta, eu jamais teria saído. Agora eu te pergunto, quantas portas têm se fechado diante de você? Você tem insistido nelas, tentando forçar a chave, ou tem aceitado que talvez seja Deus te direcionando? Esse é o segundo sinal. Quando portas que pareciam boas começam a se fechar de forma inexplicável, não lute contra o céu. Talvez você esteja diante do mesmo dilema de Paulo: ir para onde você quer, ou esperar a visão de Deus que mostrará o caminho certo. E atenção, o próximo sinal vai mexer ainda mais com você, porque não se trata apenas de portas que se fecham.
mas de relacionamentos que começam a se revelar. Quando máscaras caem e você percebe que pessoas ao seu redor não são quem parecem ser, Deus pode estar te dizendo: é hora de sair desse ambiente. O terceiro sinal: quando as máscaras caem. Um dos sinais mais dolorosos e ao mesmo tempo mais reveladores de que Deus quer te tirar de um ambiente é quando Ele começa a expor quem realmente está ao seu redor. Pessoas que você considerava amigas começam a mostrar intenções ocultas. Relacionamentos que pareciam sólidos começam a rachar. Máscaras caem. O que estava escondido vem à tona. Isso aconteceu inúmeras vezes nas Escrituras. Lembre-se de José. Ele amava seus irmãos, compartilhava seus sonhos, acreditava que estava cercado de família que o apoiava. Mas, na hora certa, Deus permitiu que as intenções do coração deles fossem expostas. Eles o traíram, o venderam como escravo. Aquilo doeu profundamente. Mas foi justamente essa traição que colocou José no caminho do Egito, onde ele se tornaria governador e cumpriria o propósito de Deus. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Pessoas que você achava que caminhariam com você para sempre começam a se afastar. Outras mostram inveja, ciúmes, palavras disfarçadas de carinho, mas que na verdade minam sua fé. Isso não é acaso, é sinal. Deus está revelando quem deve e quem não deve permanecer ao seu lado. Na Bíblia vemos também o exemplo de Jesus. Durante seu ministério, multidões o seguiam, mas nem todos estavam ali por fé. Alguns queriam apenas os milagres, outros apenas o pão, outros estavam prontos para acusá-lo. Até mesmo entre os discípulos havia Judas, aquele que andava junto, comia junto, mas no fundo tinha o coração dividido. Quando a hora da cruz chegou, a máscara caiu. Isso nos ensina que nem sempre as pessoas ao nosso redor estão alinhadas com o propósito de Deus para a nossa vida. Às vezes, Deus permite que situações de crise revelem quem realmente está conosco e quem apenas aparentava estar. Agora, traga isso para a sua vida prática. No ambiente de trabalho, talvez você tenha colegas que sorriem para você, mas pelas costas trabalham contra. Em relacionamentos, pode ser que alguém se mostre cuidadoso, mas na verdade alimenta controle e manipulação. Em amizades, pode ser que você perceba que as conversas giram em torno de críticas, comparações e palavras que não edificam. E o mais impressionante é como a ciência confirma esse processo. Pesquisas em psicologia social mostram que situações de estresse expõem a verdadeira face das pessoas. Sob pressão, intenções ocultas emergem, revelando quem está de fato ao nosso lado. Ou seja, quando máscaras caem em sua vida, não é coincidência. É um mecanismo divino e humano que traz à luz o que estava escondido. Mas aqui está a parte mais importante. Quando Deus revela, Ele não quer que você apenas enxergue, mas que tome uma decisão. Porque enxergar a falsidade e continuar fingindo que não viu é o mesmo que desprezar o sinal. Você se lembra de Sansão? Ele se envolveu com Dalila, e mesmo quando os sinais eram claros, as perguntas insistentes, as armadilhas evidentes, ele insistiu em ignorar. O resultado foi a perda da sua força e o aprisionamento. Quantas vezes você tem agido como Sansão, vendo sinais claros em pessoas ao seu redor, mas permanecendo no mesmo ambiente? Talvez Deus esteja usando essa palavra justamente para abrir os seus olhos. Não ignore quando máscaras caem, porque cada revelação é um convite à libertação. E eu te pergunto agora, você já percebeu alguém mudando o tom com você? Já notou palavras disfarçadas que ferem mais do que ajudam? Já sentiu que está em um ambiente onde a sinceridade não existe? Se a resposta for sim, não se assuste. Deus está apenas te mostrando que chegou a hora de sair dali. Esse é o terceiro sinal, quando as máscaras caem e a verdade se revela. É doloroso, sim,
mas é também uma oportunidade de Deus te separar de quem não merece caminhar com você para o destino maior. E se você acha que isso já é forte, se prepare, porque o próximo sinal vai tocar diretamente no seu coração. É quando o ambiente começa a adoecer a sua alma, roubando sua alegria, drenando suas forças, apagando a luz que Deus colocou em você. O quarto sinal: quando o ambiente adoece a sua alma. Você já sentiu que, mesmo sem estar fisicamente doente, sua alma parecia enferma? Há ambientes que, ao invés de trazer vida, vão drenando suas forças, consumindo sua alegria, sufocando sua esperança. Esse é um dos sinais mais claros de que Deus está te dizendo: sai daí, porque esse lugar não é mais para você. A palavra de Deus nos alerta sobre isso em Provérbios 17:22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Veja o que o texto revela. Quando nossa alma está abatida, até nosso corpo começa a sentir. O ambiente onde você vive pode curar ou adoecer sua alma. O povo de Israel, por exemplo, enquanto estava cativo na Babilônia, dizia: às margens dos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Salmo 137:1. Eles estavam em um ambiente que matava a esperança, que lhes roubava a identidade, que os deixava saudosos da presença de Deus. A Babilônia era um lugar de sobrevivência, mas não de vida abundante. Talvez você esteja vivendo a sua própria Babilônia. Você até sobrevive, mas não vive. Você acorda todos os dias, cumpre suas obrigações, mas sente que algo dentro de você vai morrendo. O sorriso vai desaparecendo, a oração vai enfraquecendo, o ânimo vai se tornando escasso. A psicologia moderna chama isso de ambientes tóxicos, que geram exaustão emocional, ansiedade, depressão e até doenças físicas. Estudos comprovam que o ambiente social influencia diretamente na saúde mental. Amizades negativas, relacionamentos abusivos e locais de trabalho opressores destroem a autoestima e bloqueiam o desenvolvimento pessoal. Mas nós, como filhos de Deus, entendemos algo além. Isso não é apenas uma questão psicológica, é também espiritual. Satanás sabe usar ambientes para aprisionar. Veja o que aconteceu com Ló. Ele escolheu viver em Sodoma e Gomorra porque a terra parecia fértil, atraente aos olhos. Mas o ambiente foi adoecendo sua família, corroendo seus valores, até que os anjos precisaram literalmente arrastá-lo para fora, porque ele não tinha mais forças para sair por si mesmo. Será que isso não está acontecendo com você? Será que o ambiente onde você está não tem roubado sua fé, seu vigor, sua visão? Talvez você antes era cheio de sonhos, mas agora sente que desistiu de lutar. Talvez antes você tinha prazer em buscar a Deus, mas hoje a frieza e o cansaço tomaram conta. Talvez você já percebeu que a cada dia que permanece nesse lugar, menos você reconhece a pessoa que costumava ser. Esse é um alerta sério. Quando o ambiente começa a adoecer sua alma, Deus está acendendo uma sirene espiritual, dizendo: filho, não é aqui que vou cumprir minha promessa. Sai daí, porque tem um lugar de vida, não de morte. Eu te pergunto, como está a sua alma hoje? Você ainda sente alegria em levantar pela manhã? Você ainda tem prazer nas coisas de Deus? Ou você percebe que está apenas sobrevivendo, vivendo no automático, sem brilho nos olhos? Deus não te chamou para viver em ambientes que te adoecem. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante não combina com ambientes tóxicos. E aqui está um detalhe poderoso. Quando Deus quer te tirar de um ambiente que adoece sua alma, Ele começa a te incomodar de dentro para fora. É como se o Espírito Santo soprasse dentro de você. Você não pertence mais a esse lugar. Mas atenção, o próximo sinal é ainda mais intenso. Porque não se trata apenas de paz perdida, portas fechadas, máscaras caídas ou alma adoecida.
O próximo sinal é quando Deus começa a te isolar para falar diretamente contigo, mesmo que isso signifique solidão. É nesse ponto que muitos não entendem, mas é justamente ali que o céu mais fala. O quinto sinal, quando Deus te leva à solidão. Poucos entendem, mas a solidão pode ser um dos sinais mais fortes de que Deus está te chamando para sair de um ambiente. Não se trata de abandono humano apenas, mas de um movimento do céu. Pessoas começam a se afastar, convites diminuem, portas sociais se fecham e, de repente, você se percebe sozinho, sem as vozes que antes te cercavam. Isso dói, mas é um processo divino. Veja o exemplo de Elias. Depois de confrontar os profetas de Baal no Monte Carmelo e experimentar um grande mover de Deus, Elias fugiu para o deserto e se escondeu em uma caverna. Ali, sozinho, sem multidões, sem apoio humano, ele ouviu a voz suave e tranquila do Senhor. Foi na solidão que Elias recebeu nova direção. Jesus também passou por isso. Antes de iniciar seu ministério, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. 40 dias e 40 noites sozinho, sendo provado, confrontado e preparado. Só depois dessa fase de isolamento, ele voltou no poder do Espírito e começou a realizar milagres. Talvez você esteja nesse momento. Pessoas que antes eram próximas começam a se afastar. Você sente que não é mais incluído nos planos, nos círculos, nas conversas, e talvez isso não seja rejeição humana, mas intervenção divina. Deus te separa para falar coisas que ele não poderia falar no barulho da multidão. A psicologia chama esse processo de retraimento necessário, onde períodos de solidão auxiliam na reorganização interna, clareiam a mente e fortalecem a identidade. Mas no mundo espiritual, sabemos que isso vai além. É Deus te chamando para ouvir sua voz sem interferência. José viveu isso na prisão, foi esquecido pelos irmãos, esquecido pelos homens, mas não por Deus. Naquele isolamento, Deus o estava preparando para ser governador do Egito. Davi também viveu isso no campo, cuidando de ovelhas sozinho. Enquanto esqueciam dele, Deus estava formando um rei. É importante discernir. Há solidão causada pelo abandono humano, mas há também solidão provocada pela mão de Deus. Quando Ele te retira de ambientes e pessoas, não é para te punir, mas para te preparar. Ele está fechando portas humanas para abrir o céu sobre você. Pergunte a si mesmo, será que essa solidão que você sente hoje não é o dedo de Deus te chamando para um nível mais profundo de intimidade? Será que essa ausência de pessoas não é espaço livre para a presença dele encher? Muitas vezes, o ambiente onde estamos é tão barulhento que não conseguimos ouvir a voz de Deus. O celular não para, os convites não cessam, as opiniões de todos nos confundem. Então Deus, em seu amor, começa a nos retirar pouco a pouco, até que só reste Ele. E ali, na quietude, o que parecia abandono se torna o maior encontro da sua vida. Não se assuste se Deus estiver te levando para esse lugar. A solidão pode ser o útero da transformação. Assim como a semente precisa ser enterrada na escuridão para germinar, você pode estar nesse lugar de silêncio não para morrer, mas para florescer. Agora eu te pergunto, você tem sentido que está sozinho? Que pessoas estão se afastando, que convites diminuíram, que o barulho cessou? Talvez isso não seja o fim, mas o início do maior recomeço da sua vida. Esse é o quinto sinal, quando Deus te leva à solidão. Um ambiente vazio de pessoas pode ser um ambiente cheio da presença de Deus. Mas se prepare, porque o próximo sinal é ainda mais profundo. É quando tudo começa a dar errado de maneira inexplicável, não como castigo, mas como empurrão divino. É como se Deus estivesse te dizendo, eu não vou permitir que você se acomode aqui, porque esse não é o seu lugar. Esse será o sexto sinal. O sexto sinal, quando tudo começa a dar errado.
Esse talvez seja um dos sinais mais desconfortáveis, mas também um dos mais claros, quando tudo, absolutamente tudo, começa a dar errado. Você tenta ajustar, tenta reorganizar, tenta se esforçar mais, mas parece que quanto mais luta, mais as coisas desmoronam. Isso não significa que você está amaldiçoado, mas que Deus está te empurrando para fora de um ambiente que já não faz parte do seu plano para você. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Olhe para Jonas novamente. Ele decidiu fugir da presença do Senhor e embarcar para Tarsis. Enquanto estava naquele navio, nada funcionava. Veio a tempestade, o barco quase afundou, os marinheiros ficaram desesperados. Tudo começou a dar errado, não porque Deus queria destruí-lo, mas porque ele o amava demais para deixá-lo seguir o caminho errado. Outro exemplo poderoso está no Êxodo. O povo de Israel, enquanto estava no Egito, passou a viver em meio à opressão, dor e sofrimento. A vida se tornou insuportável e eles clamaram a Deus. Sabe por que a escravidão ficou tão pesada? Porque Deus não queria que eles se acomodassem ali. Ele estava preparando Canaã, uma terra de promessa. Se o Egito fosse confortável, eles nunca teriam partido. Agora traga isso para a sua vida. Talvez você esteja em um emprego onde de repente tudo começa a se complicar. Desentendimentos, injustiças, sobrecarga, desgastes. Talvez seja em um relacionamento que parecia estável, mas agora é marcado por brigas constantes, distâncias emocionais e feridas que não cicatrizam. Talvez em um ciclo de amizades que antes era agradável, mas hoje só traz peso e esgotamento. E aqui está o ponto crucial. Quando tudo começa a dar errado, muitas vezes não é o diabo te atacando, mas Deus te redirecionando. Ele permite que certas situações se tornem insustentáveis, porque se dependesse de você, ficaria ali para sempre. A ciência também ajuda a entender esse processo. A neurociência mostra que o cérebro humano tem uma tendência natural de buscar estabilidade e evitar mudanças. É por isso que, mesmo em ambientes tóxicos, muitas pessoas preferem permanecer, porque o novo gera medo. Então, quando tudo começa a dar errado, Deus está, de certa forma, quebrando essa resistência psicológica, criando desconforto para te empurrar ao destino que Ele preparou. Isso pode doer, mas é amor. É como um águia que força seus filhotes a saírem do ninho. Quando chega a hora de voar, ela torna o ninho desconfortável, tirando as penas macias e deixando apenas os espinhos. O filhote não entende. Chora, se debate, mas aquele desconforto é o que vai levá-lo a abrir as asas. Da mesma forma, Deus às vezes permite que tudo dê errado para você não se acomodar em um lugar que não é seu. Eu te pergunto, será que o que está dando errado na sua vida hoje não é simplesmente um sinal de que Deus quer te tirar daí? Será que aquilo que você chama de derrota não é, na verdade, uma proteção? Lembre-se, se você está debaixo da mão de Deus, nada foge ao controle dele. Se as coisas começam a dar errado, não é acaso, não é azar, é propósito. Deus está dizendo, eu não quero que você construa aqui. Eu tenho outro lugar para você. Esse é o sexto sinal, quando tudo começa a dar errado. E esse, mais do que qualquer outro, nos leva a refletir profundamente. Porque é no caos que muitas vezes nascem as maiores mudanças. Mas segure firme, porque o próximo sinal será o clímax desta mensagem. A penúltima lição, o ponto mais esperado, a revelação que pode transformar completamente sua visão sobre o ambiente onde você está. É um sinal que muitos ignoram, mas que, quando compreendido, abre portas espirituais incríveis. O sétimo sinal, o céu começa a falar com você de todas as formas. Chegamos ao ponto mais impactante desta mensagem. O penúltimo sinal, aquele que eu disse lá no início que seria o mais importante.
Preste muita atenção, porque isso pode ser exatamente o que está acontecendo na sua vida agora. Quando Deus quer te tirar de um ambiente, Ele começa a falar com você de todas as formas possíveis. É como se o céu inteiro se movesse para chamar a sua atenção. Você abre a Bíblia e o texto parece falar diretamente com a sua situação. Você liga a televisão ou assiste a um vídeo na internet, e a palavra que sai é exatamente a resposta que você precisava. Um amigo, sem saber de nada, vem e diz algo que toca fundo no seu coração. Até nos detalhes do dia a dia, uma frase em um outdoor, uma música no rádio, uma conversa casual, tudo começa a soar como eco da mesma mensagem. Sai daí, porque eu tenho algo maior para você. Foi assim com Moisés. Quando ele ainda estava no Egito, mesmo sendo príncipe, algo dentro dele gritava que aquele não era o seu lugar. Ele tentou até permanecer, tentou se encaixar, mas Deus começou a falar com ele em circunstâncias, em inquietações, até que finalmente, no deserto, a sarça ardente brilhou diante de seus olhos. Aquilo foi o clímax, um sinal inegável, impossível de ignorar. Talvez você esteja vivendo sua própria sarça ardente. Pequenos sinais, repetidos de maneiras diferentes, insistindo na mesma direção. E quanto mais você tenta resistir, mais esses sinais se intensificam. Isso acontece porque Deus é insistente em seu amor. Ele não fala apenas uma vez. Ele fala de novo e de novo, até que você entenda. Em Jó 33:14, está escrito: Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mas o homem não atenta para isso. Percebe? Ele não para de falar. Nós é que muitas vezes insistimos em não ouvir. E como é esse processo? Primeiro, uma inquietação interior. Você sente que não pertence mais ali. Depois, circunstâncias externas confirmam. Pessoas começam a falar, textos começam a aparecer, portas começam a se alinhar. Até que chega um ponto em que fica impossível ignorar. Deus está falando com você. A ciência até reconhece esse padrão. Estudos em neurociência mostram que o cérebro humano, quando focado em algo, passa a perceber sinais externos relacionados ao tema. É chamado de atenção seletiva, mas nós, como filhos de Deus, sabemos que isso não é apenas ciência. É o Espírito Santo alinhando os detalhes para que não reste dúvida. É Ele quem está falando. Quantas vezes você já disse: parece que tudo está conspirando para me mostrar isso? Pois é exatamente isso. Não é coincidência, é providência. Não é acaso, é voz do céu. Mas aqui está o perigo. Muitos, mesmo diante de tantos sinais, ainda resistem. É como Faraó, que mesmo após ver 10 pragas no Egito, ainda endureceu o coração. Quantos sinais você ainda precisa para reconhecer que Deus está te chamando? Deus está te cercando de mensagens, de avisos, de confirmações. Ele está gritando em silêncio: filho, sai daí. Eu não quero ver você morrer nesse ambiente. Eu preparei uma terra melhor, um lugar de vida, um futuro de esperança. Eu te pergunto agora, será que Deus já não tem falado com você repetidas vezes? Será que os sinais não estão por toda parte, só esperando você reconhecer? Esse é o 7º sinal, o mais forte, o clímax desta mensagem. Quando o céu inteiro começa a falar com você, não ignore. Porque ignorar essa voz é como tapar os ouvidos diante do próprio Criador. E agora, prepare-se para o desfecho, porque o último sinal não será apenas um alerta, mas uma convocação. Será o convite final de Deus para você dar o passo de fé e sair do ambiente onde não deve mais permanecer. O 8º sinal, o convite final de Deus. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está te conduzindo passo a passo nesta mensagem. Já falamos sobre a paz que se vai, sobre portas fechadas, sobre máscaras que caem, sobre a alma adoecida, sobre a solidão, sobre quando tudo começa a dar errado.
E no clímax, sobre o céu falando com você de todas as formas. Agora, chegamos ao último sinal. O convite final de Deus. Esse sinal não é apenas um alerta, mas uma convocação. É quando Deus não apenas sugere que você saia, mas começa a preparar de maneira clara o novo ambiente para onde Ele quer te levar. É como se Ele dissesse: já não basta apenas perceber, é hora de agir. Levanta-te e sai. Na Bíblia, vemos isso acontecer com Abraão. Deus não apenas disse: sai da tua terra. Ele acrescentou: e vai para a terra que eu te mostrarei. Não foi só um chamado de saída, foi também um convite para entrar no novo. O convite final de Deus é sempre assim. Ele não arranca você de um lugar para deixá-lo sem direção. Ele te tira de um ambiente para conduzir a um espaço de promessa. Lembre-se também de Israel no Egito. Após tantas pragas, sinais e milagres, chegou a noite decisiva, a Páscoa. Deus disse: preparem-se, porque amanhã vocês vão sair. O que até então eram apenas sinais, se tornou comando. O que era aviso, se tornou movimento. Não havia mais tempo para dúvidas. Era hora de marchar rumo ao desconhecido, confiando que a nuvem e a coluna de fogo os guiariam. Esse último sinal pode estar acontecendo com você agora. Deus começa a abrir caminhos novos. Pessoas surgem em sua vida com palavras de encorajamento. Oportunidades diferentes aparecem. Convites inesperados chegam. É como se o céu dissesse: agora. Não é mais tempo de protelar. Não é mais tempo de resistir. É tempo de obedecer. A ciência chama isso de ponto de virada. É quando uma série de pressões internas e externas acumuladas gera uma decisão inevitável. Mas na vida espiritual, sabemos que esse ponto de virada não é apenas resultado do acaso. É fruto da mão de Deus, guiando o processo até a decisão final. Talvez você já tenha sentido isso. Uma força interior, uma convicção que não te deixa mais sossegado. Você tenta ficar, mas algo dentro de você grita: sai daí. Você tenta se conformar, mas a cada dia o peso aumenta até que você entende: é Deus chamando, é Deus convocando. Esse é o oitavo sinal, o convite final de Deus. Ele não apenas te incomoda, não apenas fecha portas, não apenas fala. Ele te mostra a saída e abre um novo caminho. É o momento em que a fé deixa de ser apenas crença e se torna ação. E aqui eu quero falar diretamente com você que chegou até o fim desta mensagem. Poucos chegam até aqui. Isso mostra que você não apenas ouviu, mas tem sede de discernir o que Deus está falando. Você é especial. Você é alguém que o céu escolheu para ouvir essa convocação até o último detalhe. Agora é hora de responder. Assim como Israel teve que levantar-se à meia-noite para sair do Egito, você precisa tomar a decisão. Vai permanecer onde a presença de Deus já não aprova? Ou vai dar o passo de fé rumo ao novo? Eu quero te convidar a escrever nos comentários a frase de compromisso espiritual: eu seguirei pelo caminho de Deus. Não é apenas uma frase, é um pacto. É um altar público que você ergue diante do Senhor, declarando que não vai mais ignorar os sinais, mas que vai obedecer à voz de Deus. E não pare por aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Talvez um amigo, um parente, alguém do seu trabalho. Esse pode ser o sinal que salvará uma vida do ambiente errado. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras proféticas que vão abrir seus olhos para os sinais do céu. Agora, vamos encerrar esse momento com uma oração. Senhor, eu oro por cada pessoa que chegou até aqui. Que os sinais que o Senhor tem enviado sejam discernidos com clareza. Que nenhum coração permaneça preso a ambientes que já não vêm de Ti. Que haja coragem para sair, fé para obedecer e visão para enxergar o novo que o Senhor preparou. Em nome de Jesus, eu declaro libertação, direcionamento e força. Amém.
Agora, em silêncio, permita que o Espírito Santo fale com você. Ele está sussurrando ao seu coração. Eu sou o teu guia. Confia em mim. Você não está sozinho. O céu está te conduzindo. Não ignore os sinais. O novo de Deus já está diante de você.